Bom, jovens, profa Deise Lima na área para mais um Resumex. Olha só, passando de física com vocês. E o nosso Resumex é da aula de número 39 da nossa unidade 3, onde nós falamos de quantidade de movimento ou momento linear, tá certo? O que nós vimos? Nós vimos que a quantidade de movimento, ela é uma grandeza vetorial, 2, ela depende da massa e 3, ela também depende da velocidade. Ela é diretamente proporcional à massa, diretamente proporcional à velocidade e a direção e o sentido dependem da direção e do sentido da velocidade. Então, vamos lá relembrar? Então, pessoal, relembrando quantidade aí de movimento, tá certo? Nós vimos que a quantidade de movimento, ela é diretamente proporcional à velocidade e diretamente proporcional à massa, tá certo? Então, nós vimos, por exemplo, se eu tenho dois veículos aqui, ó, com velocidades iguais, certo? A quantidade de movimento do veículo vai depender o quê? Da sua massa, certo? Olha só, nesse caso aqui, depende da massa. Então, aqui, como o caminhão tem uma massa maior, certo? A quantidade de movimento dele vai ser maior. O carro tem uma massa menor, então a quantidade de movimento dele vai ser menor, porque é diretamente proporcional ao quê? À massa. Belezinha? Mas também nós vimos aqui que quando a massa é igual, certo? A quantidade, massa, deixa eu pegar aqui a borracha. A nossa quantidade de movimento vai depender de quem? Nesse caso, da velocidade, tá? Então, aqui, ó, como ele tem uma velocidade menor, a quantidade de movimento dele também vai ser o que aqui, ó? Menor. Porque a velocidade também é proporcional, tá certo? À quantidade de movimento, tá? Então, percebemos que o efeito dessa colisão será maior para o caminhão, pois ele tem maior massa nesse exemplo aqui. E aqui no caso, né, para o carro, vemos que o estrago, certo, é para aquele que tem o quê? Maior velocidade, tá? Então, se esse cara aqui tá 60 e o outro tá 100, o estrago vai ser maior. Belezinha? Foi isso aqui que nós vimos, tá, pessoal? Bom, nós vimos que em relação às colisões, a gente tem as colisões que são perfeitamente elásticas, o coeficiente de restituição que relaciona as velocidades após e antes da colisão é 1. A quantidade de movimento ela é conservativa para os 3 tipos de colisão. O sistema aqui é conservativo, energia cinética se conserva, né? E aqui no perfeitamente elástico, entre 0 e 1, quantidade de movimento se conserva. Aqui o sistema é dissipativo e aqui é parcialmente dissipativo. E no inelástico, o coeficiente de restituição é 0, certo? Porque a velocidade de afastamento para os dois é igual, né, gente? Então, se é uma menos a outra, vai zerar, né? Aqui, a quantidade de movimento se conserva, o sistema é dissipativo e a gente tem a máxima dissipação aí da nossa energia cinética, né, pessoal? Vem aqui comigo que está relacionada à velocidade, belezinha? Lembrando que o coeficiente de restituição é a velocidade de afastamento dos dois veículos, né, subtraída sobre a velocidade de aproximação. Belezinha? Fechado? Não esqueçam também de olhar as unidades, tá? Vou deixar vocês aí resolvendo os exercícios e depois a gente volta para as dúvidas. Até mais! Voltamos, jovens, para tirar as dúvidas das nossas atividades de salas que vocês resolveram aí sobre quantidade de movimento. Então, vamos lá? Aqui nós temos atividade de sala, tirando as dúvidas na resolução da atividade. E aqui, olha só, pessoal, uma fotinha que eu escolhi, tá certo? Aqui é a gente chama de pista velha, tá? Em Porto Velho. E todo ano ocorre aqui na Pista Velha competições de ciclismo de estrada, tá bom? Eu sou essa aqui que tá bem aqui, ó. Tô só no vácuo aqui, tá certo? Ali é os uniformes das equipes, tá? Então, pessoal, vamos ver aqui.
Durante uma das etapas do Campeonato Estadual de Ciclismo de Estrada, a professora Deise está pedalando no circuito em Porto Velho, tá? A prova tem duração de 1 hora mais uma volta. Isso no sol é top, tá, gente? Durante o sprint da chegada, a professora Deise mantém sua velocidade em 50 km por hora. Gente, é complicado, tá? Manter essa velocidade aí de 50 km por hora. Belezinha, isso aí no sprint bem na hora da chegada, tá? Bom, tá aí. Imagine que eu consegui manter minha velocidade, fiz muita força, né, para manter em 50 km por hora no sprint, ok? Calcule a quantidade de movimento da atleta, olha, se liga, né, atleta, olha, sabendo que a massa do conjunto, que é a bicicleta mais eu, tá certo? É igual a 74 kg, tá? Vamos lá, pessoal, nesse caso aqui, que eu tirei aqui de exemplo, para calcular a quantidade de movimento aqui, dessa professora atleta amadora que vos fala, né? Eu preciso do quê? Da massa, do conjunto e da velocidade, tá? Então aqui se eu fosse caracterizar, ó, direção horizontal, certo? Tá ali o meu sentido, tá bom? Porque aqui a pista ela vai, do outro lado aqui é a volta da pista, tá? Ok? Então tá aí, pessoal, eu quero calcular a quantidade de movimento. O que eu vou precisar mesmo? Da minha massa, né, do conjunto e da velocidade qual eu estou. Tem a massa? Vamos ver aqui, pegar o marca-texto. Tem a massa? Tem 74 kg a massa do conjunto. E a velocidade está aqui, ó, 50 km por hora. Então a gente vai calcular, tá certo? Mas aqui, pessoal, o que vai acontecer? Vamos olhar as unidades, como eu sempre falo para vocês antes de calcular. Nesse caso aqui, a massa está em 74 kg, está em quilogramas, beleza, mas a velocidade está em km por hora. O que nós temos que fazer? Quem respondeu transformar em metros por segundo está correto, tá? Então, a gente vai ter que transformar, tá ali as alternativas, em metros por segundo. Então, se você pegar 50 e dividir por 3,6, dá aproximadamente 14. Então, dá para trabalhar com 14 metros por segundo. Belezinha? Fechado? Tá aí, quantidade de movimento. É só pegar a massa e multiplicar, então, pela velocidade. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas quando é que eu vou trabalhar assim com aproximado? Aqui nas respostas você pode ver que não tem números quebradinhos, tá vendo? Se não tem números quebradinhos, você pode pegar, quando você faz esse tipo de divisão, o valor aproximado, tá? Então aqui eu vou pegar 74 vezes 14. Quanto é que vai dar isso aqui, pessoal? 1.036 kg vezes metro por segundo é a quantidade de movimento da professora Deise na hora do sprint, tá certo? E se eu quisesse isso aqui em notação científica, o que eu ia fazer? Em notação científica, era só andar para a esquerda, nesse caso. Opa, eu já passei, foi para outra questão, deixa eu voltar aqui. Em notação científica, vem canetinha, é só andar aqui para a esquerda, né? A gente vai subir positivo e ficar, ó, 1, 2, 3, ficaria, ó, 1,0, certo? Vezes 10 elevado à terceira, tá, gente? Quilograma, metro por segundo, belezinha? Ok? Se tivesse aí opções em notação científica para a gente transformar. Deixa eu colocar um 3 aqui, pronto. Beleza, pessoal? Fechado, ok? Então a gente fica com a letra A, tá certo? Deixa eu pegar aqui, ó, letra A. Pronto, letra A de acerto, ok? Fechado? Vamos então para a questão de número 2. Vamos ver aqui, ó. Marque a alternativa correta, certo? A respeito do quê? Vamos ver aqui. Da quantidade de movimento, grandeza, que é o resultado do produto. Ó, tá até falando aqui o que é, ó. Grandeza, que é o resultado do produto da massa de um corpo por sua velocidade. Então já falou que a quantidade de movimento é a multiplicação da massa por sua velocidade, que é a mesma coisa que produto. Eu quero marcar a alternativa correta. Lembre-se que, de acordo aí com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida para a quantidade de movimento é o quilograma vezes metro por segundo, né, pessoal? Então vamos ver aqui, ó. Então o que nós temos que lembrar? Quantidade de movimento, massa
vezes velocidade, tá certo? Ó, a quantidade de movimento ele é vetorial, depende da direção e do sentido da velocidade, tá? Ele é diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional à velocidade, tá? Então, o que fugir disso daqui, você já elimina, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. A quantidade de movimento é uma grandeza escalar. Opa, já matou a questão aqui, né? Vou até pegar aqui um marca-texto. Ó, grandeza escalar é o que, pessoal? É vetorial, não é isso? A direção e o sentido desse vetor, já falou aqui, vetor, sempre acompanharão a direção e o sentido do vetor aceleração? Não, gente, é do vetor o quê? Velocidade. Então, ela é vetorial, a quantidade de movimento, e acompanha a direção e o sentido da velocidade. Então, a letra A falhou, tá certo? Vamos para B. Forças internas são capazes de gerar variação, gente, na quantidade total de um sistema. São as forças o quê? Externas que são capazes de gerar, tá certo? As internas, elas não vão fazer isso, belezinha? Ó, vamos riscar aqui também. Tchau. Vamos continuar? Olha só. Em hipótese, olha só, se liga, cuidado com esses termos. Em hipótese alguma, forças internas gerarão a variação da quantidade de movimento. Então, pessoal, uma coisa é você colocar que forças internas são capazes de gerar variação, tá certo? Outra coisa é hipótese nenhuma, tá? Ó, vamos ver aqui. A quantidade de movimento também pode ser chamada de momento angular. É angular, gente? Não, é linear, tá certo? É linear, tá bom? Então, aqui falhou, belezinha? A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, cuja direção e o sentido são iguais ao do vetor velocidade, não é isso? Então, a quantidade de movimento também é chamada de momento linear, é uma grandeza vetorial que pode ser definida pelo produto da massa do corpo por sua velocidade, a direção e o sentido do vetor quantidade de movimento, ó, vamos lá, ó, quantidade de movimento é o quê? A mesma do vetor velocidade, então a gente fica aqui com a letra o quê? Com a letra E de exato, tá? Então, olha só, vou voltar aqui rapidinho, ó, cuidado com essas coisas aqui, ó, forças internas são capazes de gerar variação, aqui é em termo geral, então aqui tá errado, tá certo? Nesse caso aqui, quando ele coloca esses termos aqui, ó, vou até marcar em vermelho, em hipótese alguma, tá, pessoal? Então, cuidado com esses termos aí, belezinha? Então, vamos ficar com a letra E. É uma grandeza vetorial, e a direção e sentido depende da mesma da velocidade, tá certo? Belezinha? Fechou? E aqui vem ela, nossa questão modelo Enem, e ela fala o seguinte, olha só, em julho de 1994, um grande cometa denominado, que eu vou ler isso aqui, peraí, Shoemaker-Levy 9, eu acho que é assim, né, gente? Atingiu Júpiter em uma colisão frontal e inelástica. A gente falou dela, não foi? Na colisão inelástica, né? Isso, os dois saem juntos com a mesma velocidade, belezinha? Pessoal, de uma nave no espaço em repouso em relação ao planeta, observou-se que a velocidade do cometa era de quanto? De 6,4 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo antes da colisão, certo? Considere que a massa do cometa é 3 vezes 10 elevado a 14 quilogramas e que a massa de Júpiter é 1,8 vezes 10 elevado a 27 quilogramas, né, gente? Então, é bem massivo aí Júpiter, tá certo? Vamos lembrar, tá? Que, pegar minha canetinha aqui, que a quantidade de movimento, ó, é massa vezes velocidade, tá certo? Nesse caso aqui, ó, o Júpiter a gente vai considerar, vou colocar um jotinho aqui, ó, que ele estava em repousozinho, bonitinho, e a velocidade do cometa estava aqui, ó, vou colocar aqui, ok? Ele estava com uma certa velocidade, então a velocidade dele é maior, mas se a gente for ver aqui a massa aí do Júpiter é bem maior que a massa o quê? Do cometa, né? Então, vamos ver aqui as alternativas que a gente vai considerar. Pessoal, com base nessas informações, a velocidade em relação à nave com que Júpiter se deslocou no espaço após a colisão é
muito pequena, mas faz o planeta se deslocar de sua órbita, suficiente para que o planeta possua uma nova órbita, capaz de provocar um reordenamento de sua rotação, desprezível, que não é capaz de alterar a velocidade do planeta, determinante para que o planeta tenha uma nova velocidade de translação. Então aqui a gente tem várias opções e para descobrir a gente tem que pegar esses dados aí e usar o princípio da conservação do movimento, como eu falei para vocês lá naquele quadrinho, a quantidade de movimento antes e após é a mesma, e a gente vai calcular, tá? Então, já que a gente tem a conservação dessa quantidade, significa o quê? Que se eu for somar a quantidade de movimento de Júpiter mais a quantidade de movimento do cometa, já que se conserva, tem que ser o quê? Igual a quantidade de Júpiter. Eu vou botar uma ruguinha aqui, tá? Após a colisão, tem que ser igual aqui, ó, quando você soma. Então, aqui eu vou botar só uma ruguinha, belezinha? Para diferenciar. Então, é isso, pessoal, que é conservar a quantidade de movimento, ok? Bom, lembrando que de Júpiter aqui, ó, é massa de Júpiter vezes velocidade, mais massa do cometa vezes a sua velocidade. Na colisão, gente, inelástico, o que eu falei para vocês? A velocidade, jovens, é a mesma. Então, isso indica o quê? Ó, que eu tenho a massa de Júpiter vezes a velocidade, que é igual, certo? Opa, deixa eu botar um jotinho aqui, ok? Mais massa do cometa, a velocidade que é igual, certo? Então aqui, ó, dá para você colocar em evidência. Olha só como é que fica aqui em evidência, ó. Deixa eu só apagar para que vocês consigam ver melhor aqui, ó. Pronto, ó. Coloquei em evidência, tá certo? Olha aqui, ó. Belezinha? O que nós vamos fazer? Substituir os valores. Pelo que nós vimos lá. Deixa eu pegar a caneta de novo aqui. Peraí, vamos voltar aqui rapidinho, ó. Pelo que nós vimos, ó, opa, pelo que nós vimos aqui, peraí, mais um, a velocidade está em metros por segundo e a massa está em quilômetros por hora, perfeito, então a gente pode substituir, tá? Então aí, olha só, pessoal, foi substituída as nossas massas, como vocês podem ver, ó, tá aqui a massa de Júpiter, lembrando que ele estava paradinho lá na dele, né? Então aqui, ó, de certa forma aqui zerou, não é isso? Essa quantidade de movimento que nós vimos que ela é nula quando não tem velocidade. Aqui a gente fica somente com a do cometa, ó, belezinha? Então, multiplica os números, conserva a base e soma os expoentes. Aqui no caso a gente tem uma soma, não é, pessoal? Aqui, ó, o que vai acontecer? A gente tem que transformar esses expoentes, tá? Então vou colocar aqui, ó, transformando, belezinha? Eu tenho que, se eu quiser transformar esse 3 para ele virar 27, eu tenho que acrescentar bastante, tá certo? Então, é basicamente aqui bem desprezível, né, gente? Se eu for ver aqui, ó, aqui quando você tiver esses dois tipos, vejam, esse é bem menor do que esse. Então, tu pega o menor, tu coloca aqui vários zeros na frente, até dar a quantidade que daria aqui. De 14 para cá, falta uma certa quantidade, aí você coloca de 0 na frente aqui, certo? Que se eu for somar depois, não é isso? O que vai acontecer quando você soma aqui, ó? É basicamente 1,8. Então, isso aqui você nem considera, você despreza, tá bom? Então, quando você vê um tipo de cálculo desse aqui, ó, que tu tem um coeficiente bem grandão e um menor, você pega o menor, aí você lembra que aqui vai ficar vários zeros na frente desse número, né, para poder chegar aqui. Logo, é só tu considerar esse número daqui, ó, que foi o que a gente fez. Beleza? Então, vou colocar ele aqui, ó. Pronto, considerei, tá? Como é que eu vou fazer aqui essa velocidade? Né? A gente colocou aqui velocidade total, tá certo? Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai dividir o número, conservar a base e subtrair o expoente, não é verdade? Então, vamos lá, ó, tá aqui, a gente vai dividir 1,8 e 18, tá certo? Ó, dá 10, conserva a base e subtrai, fica 18 menos 27, tá bom? Então, aqui nós temos 10 vezes 10 elevado a menos 9 metros por segundo. Se quiser em notação científica, é só andar mais um para a nossa esquerda,
Como tu tem menos 9, mais 1 fica menos 8, tá certo? Ok? Belezinha? Que seria o quê, gente? Olha só, quanto é que é 1 vezes 10 a menos 8? É 0,0000001. É uma velocidade, gente, muito pequenininha, é um valor pequeno. O que vai acontecer? É um valor desprezível, então Júpiter não vai fazer nem cosquinha. Porque, pessoal, como nós falamos, o que acontece? Como nós falamos, a massa dele é muito grande em relação à outra. Então a gente fica o quê? Com a letra D, tá? Vai ser aí desprezível, tá? Deixa eu apagar aqui. Vai ser desprezível, que não é capaz de alterar a velocidade do planeta. Isso porque ele tem uma massa muito grande e nós vimos que através dos cálculos, vem aqui comigo, a gente pode demonstrar isso daí. Belezinha, pessoal? Então, quando você tem colisões nesse estilo, que é planeta com cometa, a velocidade do planeta é muito grande, então não vai ser capaz de alterar, tá? Após a colisão, a velocidade dele, e através dos cálculos a gente conseguiu demonstrar isso. Beleza, jovens? Fechou? E depois eu volto com mais conteúdo de física com vocês. Tchau, tchau!